os pioneiros do movimento pentecostal e fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. No dia 8 de agosto de 1879, na cidade de Östra Husby, na Suécia, seu pai era jardineiro, também dirigente da escola bíblica dominical, da Igreja Batista onde congregava. Gunnar Vingre exerceu a mesma profissão do seu pai até os 19 anos. Foi criado num genuíno lar cristão. Logo aos 18 anos, em 1897, foi batizado nas águas e passou a ser dirigente da escola bíblica dominical, sucedendo ao seu pai aquele mesmo ano. No dia 14 de julho, ao ler uma revista sobre as grandes necessidades e sofrimento de tribos nativas do exterior, derramou muitas lágrimas e subiu ao seu quarto, e ali prometeu a Deus que seria um missionário e se pôs à disposição do Senhor para honrar a glória do seu nome. Em fevereiro de 1900, Gunnar Vingre foi convocado ao serviço militar que durou 68 dias, ocasião em que testificou do Evangelho aos demais soldados. Em junho de 1903, Gunnar Vingre foi atingido pela febre dos Estados Unidos, que fazia com que muitos suecos imigrassem para o promissor país. Gunnar Vingre, ao chegar aos Estados Unidos em Kansas City, no dia 19 de novembro de 1903, onde foi morar com seu tio Carl Vingre. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. No fim de setembro de 1904, Gunnar Vingre mudou-se para Chicago, a fim de começar um curso de 4 anos no Seminário Teológico Sueco dos Batistas. Após os estudos, assumiu o pastoreio da primeira Igreja Batista em Menominee, no Michigan. Em 1909, Gunnar Vingre sentiu grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Também indo com este propósito, foi a uma conferência batista, que seria realizada na primeira Igreja Batista Sueca, em Chicago. Essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Depois de 5 dias de busca, Gunnar Vingre foi batizado com o Espírito Santo. Durante a conferência, ele conheceu Daniel Berg, que já era batizado com o Espírito Santo. Ambos eram de origem sueca e membros da Igreja Batista em seus países. Havendo imigrado para a América, em épocas diferentes, ali não somente tomaram o conhecimento do avivamento pentecostal, mas receberam-no individualmente de modo glorioso. Retornando para a igreja que dirigia, Vingre passou a pregar a verdade, que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo, e como resultado desta pregação, começaram os problemas. A igreja dividiu-se entre os que criam e os que não criam em sua pregação. Foi obrigado a deixar a igreja. Dirigiu-se então para South Bend, no estado norte-americano de Indiana, onde a igreja recebeu com alegria e boas novas. Na primeira semana em que começou a pastorear a igreja, 10 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. A igreja tornou-se pentecostal. Gunnar Vingre dirigiu esta igreja até o dia 12 de outubro de 1910. Nesta igreja começou a realizar o culto de oração. Na casa do irmão Adolfo Udin, que havia sido batizado com o Espírito Santo, que tinha o dom de profecia, ele foi usado por Deus para dizer algo a Gunnar Vingre e Daniel Berg, que já amigos e buscavam junto ao Senhor, receberam um chamado missionário para o Brasil, que deveria ir para o Pará. Naquela ocasião, inclusive, o Senhor fez com que o irmão que profetizava falasse línguas no idioma daquele povo, tendo sido a primeira vez que Gunnar Vingre e Daniel Berg ouviram o idioma português. Nenhum dos presentes conheciam aquela localidade. Após a oração, os jovens foram a uma biblioteca, à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Era uma chamada de fé, pois para eles era um lugar totalmente desconhecido. Daniel Berg nasceu na cidade sueca de Vargön, em 19 de abril de 1884, filho de batistas, criado na igreja, com 15 anos de idade. Foi batizado nas águas em 1899, na Igreja Batista de Hannon. Daniel, com 17 anos de idade, resolveu imigrar para os Estados Unidos. Em 25 de março de 1902, ele chegou aos Estados Unidos, indo para Providence, um estado norte-americano, onde, através dos seus amigos da Suécia, conseguiu emprego em uma fazenda, onde passou a tomar conta dos cavalos e das carroças.
Transferiu-se depois para a cidade de Glassport, no estado norte-americano da Pensilvânia, onde trabalhou em uma fundição de aço e conseguiu o seu diploma de fundidor especializado. Daniel voltou à Suécia para rever os pais. Ali descobriu que o seu melhor amigo de infância, Levi Petros, não mais morava em Vargon e estava vivendo numa cidade próxima, onde pregava o Evangelho, inclusive pregava o batismo com o Espírito Santo. Após um culto, conversando longamente acerca da doutrina do Espírito Santo, a partir de então, desejou receber o batismo com o Espírito Santo e passou a orar que Deus lhe batizasse, o que logo aconteceu. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Depois voltou para os Estados Unidos. Foi participar da Conferência Batista em Chicago, quando então conheceu Gunnar Vingre. Recém-formado em teologia e desejoso em ir para a obra missionária, nessa ocasião, Vingre relatou a Daniel que havia recebido o batismo com o Espírito Santo e que com o batismo adquirira a certeza de que no futuro seria um missionário. Onde quer que o Senhor o mandasse, neste diálogo com Vingre, Daniel ficou convicto de que estava ali o seu companheiro para a obra missionária, o chamado. Em 1910, diante dessa convicção, Daniel mudou-se para South Bend e passou a congregar na igreja dirigida por Gunnar Vingre. Daniel revelou a mesma convicção a Vingre e passaram então a orar juntos diariamente e esperar que Deus mostrasse o caminho que deveriam seguir. Em um dos cultos de oração, o Senhor então mandou que Daniel Berg e Gunnar Vingre fosse para Nova York e lá tomasse um navio com direção para o Pará, navio que sairia dia 5 de novembro de 1910. Obediente Vingre deixou a igreja de South Bend e, juntamente com Daniel, resolvera ir a Nova York a fim de iniciar sua viagem ao Pará rumo ao Brasil, enviados por Deus. Daniel Berg e Gunnar Vingren só tinham em dinheiro $90, que era o preço da passagem para o Pará. No entanto, de modo incompreensível, ouviram a voz de Deus, que lhe ordenara que desse os $90 para o jornal pentecostal. Acharam estranho, mas obedeceram e ficaram esperando o que o Senhor havia de fazer. Os dois despediram-se da igreja e dos irmãos de Chicago. Alguns irmãos os ajudaram com uma oferta para a viagem. A quantia que ele foi entregue só deu para comprar 2 passagens de trem até Nova York. Quando lá chegassem, eles não sabiam como conseguir dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Porém, esse detalhe não os abalou em nada, nem os deteve em Chicago à espera. De mais recursos, tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus para pegar o trem com destino à grande metrópole Nova York. Durante a viagem, pararam em uma cidade, onde iriam fazer baldeação para outro trem. A demora seria longa, de modo que foram visitar a cidade. Caminhavam por uma das ruas da cidade quando encontraram um negociante crente que conhecia o jovem Gunnar Vingre. Na noite anterior, quando aquele negociante orava, o Senhor Deus lhe revelou que colocasse a referida importância de dinheiro em um envelope para mandá-lo pelo correio para o irmão Vingre. Mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os 2 enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhes a sua experiência e entregou o envelope. Quando o irmão Gunnar Vingre abriu o envelope, encontrou dentro dele $90. Sentiu uma grande alegria e emoção, pois justamente os $90 que tinha sido ofertado ao jornal pentecostal de Chicago era justamente esses $90 que estavam recebendo naquele momento, a quantia que correspondia exatamente o preço das passagens de Nova York para o Pará, no Brasil. O irmão convidou os 2 missionários a ficar alguns dias em sua casa, e ali ficaram por poucos dias. Logo chegaram à grande cidade de Nova York. Os 2 foram procurar um navio que fosse para o Brasil e zarpasse no dia 5 de novembro, conforme a profecia que lhes havia sido dada. E procuraram nas principais companhias e não acharam nas listas de viagem. Continuaram a buscar e, finalmente, descobriram que o navio Clemente, que se atracara no porto de Nova York para alguns reparos, partiria no dia 5 de novembro de 1910 para o Brasil. Confirmava-se, pois, a profecia, havendo apenas 2 lugares no navio.
Essa era uma prova de que o Senhor estava dirigindo os passos deles e que estavam no centro da vontade de Deus. Chegada ao Brasil. A chegada de Daniel Berg e Gunnar Vingre no Brasil, no dia 19 de novembro de 1910, ocorreu em um dia ensolarado. Os dois missionários desembarcaram no Brasil, em Belém, capital do estado do Pará. Foram 14 dias de viagem. Quando eles chegaram a Belém do Pará, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar o movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam eles amigos ou conhecidos na cidade de Belém. Não trazia o endereço de alguém que os acolhesse, orientasse, ninguém os esperavam e nem sequer sabiam falar a língua portuguesa. Carregando suas malas, caminharam pela então Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas, até a Praça da República. E ali sentaram em um dos seus primeiros bancos para descansar, aguardando orientação divina. E ali fizeram a primeira oração em terras brasileiras, ali pela indicação de alguns passageiros do navio que falavam em inglês e conheciam a cidade. Eles hospedaram-se no modesto hotel, cuja diária completa era de 16 mil réis, quantia exata que tinham no bolso. No quarto do hotel havia um jornal que alguém ali deixara, apesar de não falar e nem saber ler português. Gunnar começou a folhear o jornal e encontrou o endereço de um pastor americano da Igreja Metodista, que Gunnar Vingre conhecera na América do Norte, Justus Nelson, e foram ao seu encontro. No dia seguinte, este os apresentou o pastor da Igreja Batista Brasileira. O pastor permitiu que os missionários passassem a morar na dependência da igreja, situada na rua João Balbi, 406, hoje demolida, onde ficaram hospedados. No porão do prédio, por algum tempo, era um ambiente úmido, sem janelas, infestado de mosquitos no intenso calor tropical. Nesse período, Daniel Berg, com 26 anos de idade, logo se empregou como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Pará e ganhava 12 mil reais por dia. Conheceu o irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará, que falava inglês. Adriano mostrou-se interessado em dar aula particular ao missionário, ensinando-lhe a falar português. Daniel trabalhava durante o dia e pagava as aulas particulares, e Vingren estudava a língua portuguesa, e no final do dia ensinava o que tinha aprendido a Daniel. O dinheiro que sobrava era usado na compra de Bíblias dos Estados Unidos. Passando determinado tempo, eles já podiam falar português, realizavam cultos no porão onde moravam. Falavam do poder do Espírito Santo, pessoas eram curadas. Daniel Berg começou a dedicar seu trabalho de vendedor. Com a mala cheia de Bíblias, livros e panfletos religiosos, saía vendendo e ao mesmo tempo evangelizando as pessoas de casa em casa. O movimento pentecostal começa a queimar os corações brasileiros. Celina de Albuquerque vinha há vários anos dedicando-se à escola dominical. Ela se encontrava agora enferma em uma cama. Conforme os médicos, sua doença era incurável e perguntou-lhe se acreditava que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Oraram ao Senhor dos médicos. O Senhor interveio e a curou completamente. Ela então decidiu orar até que Deus a batizasse com o Espírito Santo, conforme o que está escrito em Atos capítulo 2 e 39, depois de 5 dias de jejum e oração, numa quinta-feira, à 1h da madrugada, no dia 8 de junho de 1911, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, sendo a primeira crente do Brasil a confirmar a mensagem dos missionários. O clima ficou tenso naquela comunidade, pois o número cada vez maior de membros curiosos visitavam a residência de Daniel Berg e Gunnar Vingren, onde realizavam reuniões de oração. O pastor Batista apareceu no culto e observou a reunião. Então ele concluiu que eles estavam ensinando falsas doutrinas, pois, segundo seu entendimento, todo aquele movimento do Espírito Santo ficara no passado. Resultado, os 2 missionários e mais 18 pessoas acabaram sendo expulsos da Igreja Batista. Daniel Berg e Gunnar Vingren foram morar na casa da irmã Celina Albuquerque e de seu esposo Henrique, que era comandante do navio, do Rio Amazonas. E lá foi realizado o primeiro culto pentecostal na rua Siqueira Mendes 67, em Belém do Pará. Convictos e resolvidos a se organizar,
fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Em 11 de janeiro de 1968, a denominação foi registrada oficialmente como pessoa jurídica com o nome de Assembleia de Deus. Perseguições. O batismo era feito à noite. À beira do rio, alguns inimigos, fanáticos religiosos, armados com facas e facões, queriam impedir o batismo. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Wingren. Foi a irmã Celina quem impediu o crime, jogando-se na frente do meliante, mas Deus os livrou. Em algumas cidades onde ficavam hospedados, a casa era apedrejada. Sofriam ameaças de incêndio. Muitas vezes tiveram que fugir acuados por cães de caça, mas Deus poderosamente os livrou. Os crentes eram taxados de os bíblias, os bodes, os capa preta, fanáticos, e a mão do Senhor era com eles. Curas divinas. Viajaram pelo interior, ganhando almas, batizando-as. Muitas curas eram realizadas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, vejam os seguintes relatos. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico voltou a andar, surdo voltou a escutar, uma criança que estava com febre foi curada, o homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos foi curado, o outro homem que havia estado enfermo muitos meses, com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo e também recebeu o dom de profecia. O homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente, a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. São os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Crescimento. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades, até alcançar os grandes centros urbanos. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. Casamento. Gunnar Wingren tinha 38 anos, quando casou-se com Frida Wingren, no Belém do Pará. No dia 16 de outubro de 1917, no mesmo ano em que ela chegou ao Brasil, o casal teve 6 filhos. No início de 1920, Daniel visitou a Suécia, onde se enamorou com a jovem Sara, com quem se casou em 31 de julho daquele ano. Em março de 1921, retornou ao Brasil. Acompanhado de sua esposa, o casal teve 2 filhos, Davi e Débora. Morte. Daniel Berg faleceu no dia 27 de maio de 1963, aos 79 anos. Gunnar Wingren faleceu no dia 29 de junho de 1933, aos 54 anos. Deixaram um legado significativo na história do cristianismo no Brasil, tendo sido pioneiros no movimento pentecostal e fundadores da maior denominação evangélica do país. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.